De duas equipes que saíram juntas daquela Série B de 2018, hoje o Fortaleza na final da Sul-Americana, com participações constantes, em competições internacionais, um pensamento grande, indo para a sexta temporada consecutiva na primeira divisão, não dá para dizer que o Goiás sucumbiu, mas ficou naquela mesma, entre idas e vindas na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que isso acontece? Como o Fortaleza pode ser um modelo de gestão para o Goiás, que foi referência por muitos anos para os clubes fora do eixo do país, como na década de 80, 90, até o começo dos anos ali 2000, 2010, e infelizmente ficou nesse marasmo todo, de rebaixamentos, acessos, e eu vejo um futuro ruim para o Goiás se não mudar esse caminho. Além disso, além desses fatores econômicos, como eu também enxergo, da mesma forma que o Goiás ele pode escolher um caminho difícil, duro para os próximos anos, a modernização, alguns pontos importantes também, já tomados pela diretoria nas últimas temporadas, me dá o alento. E esta referência do Fortaleza também, do Atlético Paranaense da mesma forma, eu vejo com bons olhos. Quero conversar com vocês a respeito desse assunto. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Você também confira o nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e também o nosso Instagram, @GoiásNews1943. Quem ajuda bastante o nosso projeto é o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida no seu veículo nesse final de semana por apenas R$11. Além disso, uma mega promoção para você seguidor aqui do Goiás News, o polimento cristalizado, que antes era de R$280, vindo aqui pelo canal, você paga apenas R$235. Para ter direito a esse desconto, é só chamar no WhatsApp, que eu vou deixar o link do Brasil Lava Rápido aqui embaixo na descrição. Chamou no WhatsApp e fala que você veio aqui pelo canal e quer retirar esse voucher promocional. A partir daí, é só ir em qualquer uma das 5 unidades espalhadas por Goiânia e região, como por exemplo no Jardim América, Setor Leste Vila Nova, na Avenida Rio Verde, Setor Faisalville, Jardim Nova Era e muito mais. Vou deixar mais detalhes sobre o Brasil Lava Rápido aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre os pontos positivos desses ciclos no futebol brasileiro, algo que incomoda bastante o torcedor do Goiás, que teve como referência, principalmente ali nos anos 80, onde o Goiás se consolida como um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve as primeiras participações na década de 70, um pouco mais constante. A partir dos anos 80, dá para dizer que o Goiás já era um dos principais clubes do futebol brasileiro. Na década de 90 já consolidou 100% a isso, bate na trave para conquistar títulos importantes, na final da Copa do Brasil de 89, na semifinal do Brasileirão de 96, outras diversas boas campanhas, tem o título da Série B em 99, o vice-campeonato da Série B também em 93, então já era um clube 100% consolidado. Se chegasse até ali e caísse naquela armadilha que vários clubes também no futebol brasileiro sucumbiram, você pega ali dos anos 90 para os anos 2000, o Remo acabou sumindo bastante, o Paysandu também, ele até reaparece naquela Série A de 2005, mas sem grande constância. Outros grandes clubes também não conseguem aquela mesma regularidade anterior. O Goiás não, vira o milênio dos anos 90 para 2000, o Goiás fica ainda mais forte e engata uma sequência interessantíssima na Série A do Campeonato Brasileiro, de 2000 até o final daquela Série A de 2010, nesse meio caminho chegando longe sempre na Copa do Brasil. Acho que a principal foi na semifinal de 2003 contra o Cruzeiro, também a terceira colocação no Brasileirão de 2005, e aquela coisa, quando o Goiás ia mal no Campeonato Brasileiro, aí você ia olhar um oitavo colocado, nono, no máximo 12º. De todos esses anos, a gente pegando de 2000 até 2009, dá pra dizer que o pior ano do Goiás foi aquele de 2007, ficando na 16ª colocação, e aquele de 2004 também, que começa muito mal, mas consegue escapar e fazer uma campanha histórica sob o comando do Cuca. Então o torcedor do Goiás ele acostumou com grandes coisas. E como eu mencionei, se hoje o Fortaleza ele é o exemplo para os clubes regionais no futebol brasileiro, eles não são menores do que nenhum dos eixos. A questão é que eles não estão em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então são clubes regionais: Goiás, Vitória, Sport, Fortaleza, Vila Nova, outros mais regionais, no sul também você encontra alguns, como o Juventude, Criciúma, Avaí, querendo ou não, eles têm uma dificuldade maior. O Goiás, que foi uma grande referência, hoje olha para outros modelos, como no caso do Atlético Paranaense, acho que é o principal, o mais bem sucedido há quase 30 temporadas, o Fortaleza
e olha, outros até melhores do que o Goiás, né, que acabaram passando nos últimos anos. Isso eu estou desconsiderando os outros clubes menores, mas que tem um modelo diferente. Por exemplo, o Red Bull Bragantino e o Cuiabá, eu não coloco nessa mesma leva, apesar que eles têm muita coisa assim a ensinar ao Goiás. Eu sempre falo isso, né? O Goiás não tem dinheiro. E por que o Cuiabá tem? Sendo que Cuiabá é uma cidade que não tem a mesma tradição de Goiânia no futebol. Goiânia está pertinho de Brasília, é a capital do estado, enfim, por que o Cuiabá então conseguiu esses investimentos e o Goiás não? Serve de reflexão. Mas eles não têm aquela pressão de torcida, não estão, digamos, ainda no mapa do futebol, né? No caso, o Cuiabá é muito recente, apesar de estar em uma cidade muito importante e grande, e o Red Bull Bragantino, comprado pela Red Bull, também está no interior do estado de São Paulo. Aí fica sempre os questionamentos para os clubes maiores. Como mencionei, até que o Goiás ele não sucumbiu tanto. Eu vejo Goiás, Coritiba e o Sport. 3 que decepcionam bastante as suas torcidas, né? Nesse vai e vem de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória também tem totais condições, até o próprio Bahia, de fazerem campanhas constantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma ou outra boa escapada, qualquer um pode chegar, né? Uma final de competição internacional, de Copa do Brasil, de 5ª colocação, 8º lugar no Campeonato Brasileiro, isso pode acontecer. Agora, algo que o Fortaleza faz de forma contínua e que o Goiás conseguiu fazer também, como volto a dizer, não é só o Fortaleza que fez isso, mas os ciclos do futebol brasileiro é algo que sempre acontece. Na minha avaliação, Fortaleza não irá voltar naquele mesmo caminho dele de 8 anos consecutivos na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe como o futebol funciona, né? Um time que hoje está em alta, no outro já está embaixo. Quem diria que o Cruzeiro, né, se olha para 10 anos atrás, hoje estaria voltando para a Série A e se contentando, né, em ficar apenas na primeira divisão. Aí daqui 10 anos o Palmeiras volta a ficar pobre de novo. É umas maluquices que tem aqui no futebol brasileiro. E por que existe isso? Muito por conta da gestão. E é o que falta principalmente no Goiás. Por que o Goiás ele conseguiu sair de um clube em Goiânia, que beleza, tinha os outros importantes ali na década de 40, 50, com Goiânia muito forte, o Atlético Goianiense. Goiás retoma esse prestígio inicialmente estadual e abre os seus horizontes também para o Campeonato Brasileiro, porque tinha uma figura que pensava no Goiás grande parte do seu dia e o pensamento dele era o do Goiás. Isso pode ser bom ou ruim, mas no caso do Ailê Pinheiro, ajudou demais da conta o Goiás. E o que eu quero dizer nisso? O Fortaleza, ele tem um cara que pensa o futebol do Leão 24 horas por dia, que é o Marcelo Paz. E isso, querendo ou não, dá uma diferença absurda. Não só na conta dele, tem vários outros fatores. Quero conversar rapidamente aqui com vocês também no vídeo de hoje. Mas essa constância de gestão faz sim uma importância muito grande. É só a gente olhar para o vizinho e ver o Atlético Goianiense, que ainda não conquistou grandes títulos, mas de feitos, tanto de participações na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes o Goiás que nadava de braçada, né, aqui no futebol goiano, viu nas últimas 10 temporadas, se eu não estiver enganado, o Goiás ele tem uma participação mais só do que em relação ao Atlético. E o Atlético foi mais longe na Copa do Brasil, consegue negociar bem também os seus jogadores, tem dinheiro em caixa, muito por conta desta questão do Adson Batista. O Goiás ele conseguiu alguns bons lampejos de gestões também, mas aí chega um outro presidente, pensa de outra forma, muda tudo aquilo que vinha sendo feito, e isso no futebol, em qualquer coisa, né, que exige uma grande concentração, um grande resultado, liderando pessoas, você ficar mudando de 3 em 3 anos, ou até mais, né, o Goiás em algumas saídas precoces de gestões, aí você muda tudo na metade da temporada. É óbvio que você tendo um CEO, algo na gestão empresarial, pode não funcionar também tranquilamente. Entretanto, pelo menos você tem algo pré-estabelecido, um modelo a ser seguido. Aí fica aí o Goiás todo ano, né, com medo de chegar um aventureiro. A gente sabe que todos que estão lá têm o aval da família Pinheiro, mas ainda assim não é um pensamento linear, como o do Marcelo Paz no Fortaleza, como o Adson Batista no Atlético Goianiense, como o Petraglia no Atlético Paranaense e como era o Ailê Pinheiro, né, quando ele assumiu ali o Goiás, de fato, desde a década de 60 até meados de 2010, quando ele acaba se retirando. Beleza, o Goiás não conquistou grandes títulos, tudo bem, mas eu vejo isso muito por questão de detalhe, porque se entra aquele pênalti do Felipe na final da Sul-Americana, então estaria tudo perfeito. Não gosto de enxergar
desta forma também. Mas o Goiás ele conseguiu fazer uma estrutura muito grande, esses anos de casca de Série A de Campeonato Brasileiro, algo que se você olha para a década de 60, 70, apesar de Goiás sempre ser um estado muito rico, né, depois desse boom do agronegócio aqui no Brasil, ainda assim era algo muito difícil de se imaginar, e você pode observar que nenhum dos outros fizeram algo semelhante do Goiás. O Vila não fez, o Atlético, ou o Brasiliense, ou o Gama, ou algo nesse sentido, ou os outros clubes, né, do futebol nordestino, agora vindo Fortaleza, mostrando que é sim possível a gente sonhar com algo maior. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Sudoeste.bet, casa de apostas esportivas, para você palpitar no jogo do Goiás diante o Bahia, tudo via Pix, sem burocracia, a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Uma vitória do Verdão diante o Bahia, pagando 2,35 a cada real apostado, um empate a 3,16. Teremos também Vasco e São Paulo com um empate pagando 3,26 e Corinthians e Flamengo com a vitória do Flamengo fora a 2,60 e o empate 3,16 também. Essas e todas as outras cotações na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos do futebol internacional, você encontra lá na Sudoeste.bet, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então beleza, já falei sobre essa questão do vai e vem no futebol brasileiro, algo extremamente natural, da vida também, porém o Goiás ele tem alguns modelos a seguir, alguns parâmetros dentro do atual cenário do Fortaleza. Primeiramente, o número de sócio-torcedor aqui no futebol goiano não consegue deslanchar e eu jamais irei culpar o consumidor do que o vendedor, né? Então acho que o Goiás é uma coisa e acaba levando a outra. Fortaleza hoje ele tem uma média de R$1.700.000 mensais, aliás, esses números de 2022, né? Quando arrecadou no geral esta quantia anual, girando na casa, deixa eu pegar aqui direitinho, 31 milhões de reais de sócios torcedores, esta média de 1.700.000 por mês investidos apenas no futebol. Isso sim faz uma grande diferença. Saber olhar para mercados alternativos, como o técnico Vojvoda, a manutenção de jogadores que ficaram desde aquela época de Série C até hoje sendo peças importantes, como o Tinga na lateral direita. Você olha um pouquinho mais para trás, o Bruno Melo e o Felipe, os dois ex e atualmente no Goiás também, ficaram por muitos anos no Fortaleza. O Marcelo Boeck no gol, Oswaldo, Wellington Paulista, atualmente tem outros jogadores importantes também dentro da atual espinha dorsal. Você pode observar que existe um planejamento de longo prazo dentro do Fortaleza. E por que eu falo assim? Que, beleza, o Goiás ele tem que sonhar maior, o atual modelo de gestão do Goiás, ele não consegue dar um passo a mais, mas eu vejo uma intenção positiva da diretoria do Goiás. Inicialmente quitando essas dívidas, você pode observar que o Goiás também está tentando algo diferente com o Armando Evangelista. O Armando pode ser o Vojvoda do Goiás, né? A gente olhando pelo modelo atual do Fortaleza. O Goiás ele consegue manter uma certa base. Você pode observar que já há alguns jogadores por muitas temporadas no Verdão. Tadeu no gol, você olha ali para a lateral direita o Maguinho, o Dieguinho, o Sidmar também está desde o ano passado, o Lucas Alter, beleza. Não foi uma grande reformulação. Lateral esquerda com o Hugo também, que está desde a Série B. O Nicolas ficou por 2 temporadas no Goiás, o Vinícius também. Então assim, não são 10 anos, não, mas pelo menos não é aquela mudança igual a gente troca de roupa. Então basicamente esses pontos, né? Planejamento de longo prazo, o aumento de faturamento, tanto com sócio-torcedor, com venda de jogadores e muito mais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e como Fortaleza pode ser um modelo para o Goiás. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e os links dos 2 apoiadores, tanto do Brasil Lava Rápido quanto também da Sudoeste.bet na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!